Deus, graça e paz, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que estão aí? Eu sei que hoje nós estamos num horário diferente, mas eu avisei todo mundo, né? Avisei que hoje o Pérolas em Live era só a partir das 14 horas. E amanhã a partir das 15 horas. Então grava aí, põe na sua agenda, que nós entraremos agora com Pérolas em Live essa semana só no mais pro fim da tarde. Vamos hoje receber novamente a pastora Elra, que vai falar sobre sexualidade, uma perspectiva cristã. Já vai convidando aí seus amigos, suas amigas, vai chamando todo mundo, falando, olha, começou. E o assunto é muito bom e pertinente. Como vocês sabem, estou com uma peça nova, então horrível. Mas vou me adaptar ao aparelho novo, vamos começar a falar melhor, graças a Deus. Mas fico aqui no aguardo de vocês para a gente poder iniciar aí a nossa live de hoje. Amém? Enquanto vocês vão entrando, eu já vou fazendo aqui uma pequena oração. Pai, nós queremos te agradecer pela manhã, pela noite, já, pela tarde em alguns lugares, que o Senhor tem nos concedido no dia de hoje. Guarde as nossas vidas, dê-nos orientação, dê-nos direcionamento, para que nós possamos aprender, ouvir, louvar e bendizer o teu santo nome. Fale conosco, Pai, esteja conosco, que isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu já vou chamar aqui a pastora Elra, para a gente não perder tempo, e já começarmos aqui a nossa live, amém? Aleluias! Já estou aqui. Cadê? Ah, já Hoje chegou, glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, minha pastora, tudo bem? Tudo bom, gravando aqui, que eu estava correndo aqui. Eu cheguei correndo, viemos, acabou que demorou um bocado lá no médico, nós viemos assim meio que, né, na corrida, mas amém. Amém, glória a Deus, né? Graças a Deus. Estou compartilhando, deixa eu compartilhar aqui rápido a live também. Gente, compartilha aí com a mulherada. Tem que amém. compartilhar aqui. Estamos convidando aí o pessoal, eu também já compartilhei, para a gente já começar. Estamos aí num dia típico, porque quinta-feira é um dia cheio, né? Hoje eu já nem sei que dia é hoje. Ah, hoje é quinta. É quinta. Para você ver. Quinta é um dia... Vários, temos chá com Bíblia, tropa de elite, N coisas, então é meio corrido. Não sabia, porque tem os outros grupos também, né? Mas enfim, vamos lá, né? Vai ficar gravado aqui a live. Quem depois puder assistir, né? Aí você assiste aí. E vai ser bênção para sua vida, amém? Pastora Evelyn está cansada. Amanhã vai ser eu, pastora, que vou chegar assim em cima da hora, né? Olha aí, a pastora Érica acabou de entrar. Isso. Gente, quando a senhora quiser, é só me falar, que eu tô aqui prontinha já. Estão à disposição. Estão à disposição. Até já orei. Até já orei para já começar. Amém, meninas. Compartilha aí com o grupo de vocês aí a live e vamos começar. Hoje, nós estamos no penúltimo dia. Eu acho que foi uma semana de muito aprendizado para todas nós. Eu aprendi muito. Porque quando você está estudando, preparando algo para compartilhar, você aprende muito. E hoje o nosso tema é sexualidade, uma perspectiva cristã. E eu queria falar aqui com vocês hoje sobre qual deveria realmente, de fato, ser a visão cristã dentro da temática da sexualidade. Qual é essa perspectiva que nós, cristãos, deveríamos ter em relação à sexualidade? Eu acho que se tem um povo que tinha que estar, assim, doutrinado dentro daquilo que a Bíblia ensina nessa área da sexualidade, era o povo de Deus. Porque quem criou a sexualidade foi o Senhor. Então, nós como cristãos temos a obrigação de entender sobre o assunto, né? E quando eu digo obrigação, eu me coloco no meio, porque quando eu e você não buscamos o conhecimento para compartilhar com a sociedade, para compartilhar com as pessoas, eu sou responsável por isso também. Então, muitas coisas da igreja, quando eu falo igreja, irmãos, eu falo igreja no geral, a igreja, por muito tempo, até os tempos de hoje, em pleno século XXI, ainda é muito omissa com esse tema. Ainda é muito omissa.
prefere não tocar, prefere não falar. E a gente pode fazer tantas pregações dentro dessa área infinitas. Então, o padrão, já para a introdução, da sexualidade de um cristão está na palavra de Deus. E não nos sentimentos. Escute isso. O padrão da sexualidade de um cristão. Estou falando para um cristão. O padrão da sexualidade do cristão, tá? Eu estou falando cristão. Se tiver alguém aqui que não é cristão, então não é para você, porque eu estou falando dentro dos padrões cristãos. Então, o padrão da sexualidade para um cristão, ou seja, para mim, vou tomar para mim, está na palavra de Deus. E não nos nossos sentimentos, tá? Porque os nossos sentimentos nos enganam, nem nas modas hedonistas da sociedade, e também nem nos achismos. Ah, eu acho que a sexualidade... Ah, eu acho que o sexo entre quatro paredes vale de tudo. Ah, eu acho que tem que ser... Tá? Esse não é o padrão da sexualidade para um cristão. O padrão da sexualidade para o cristão está na palavra de Deus. Então, não está no meu sentimento. Ah, eu estou sentindo. Não está no teu sentimento. Não está sentindo nada. Não está sentindo nada. Para com isso. Para com isso que você não está sentindo nada. E não está também nessas modas que a sociedade inventa sobre a sexualidade. E também não está nos achismos. Porque, gente, cá para nós, o que tem de achismo, o que tem de coisa de que eu acho, eu tenho... Quando eu falo essa palavra, olha, eu acho, e na hora me dá aquele estalo. E eu, opa, não tenho o que achar. Tem um padrão. Olha, gente, caiu toda a minha estrutura agora aqui, só não caiu o celular. Glória a Deus, aleluia. Foi o carregador. Glória a Deus e aleluia. Então, não pode, os padrões não podem estar nessas três coisas. Sentimentos, moda hedonista da sociedade e nossos achismos. Não pode, tá? Aí anota aí um versículo. O primeiro versículo que eu vou compartilhar hoje está lá em 1 João 5, que diz o seguinte. 1 João 5, 19. 1 João, não é o Evangelho de João, tá? É 1 João 19, que diz assim, ó: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno. Ele fala o quê? O mundo inteiro. O mundo todo. Aí, na mente do cristão, tem que ter a seguinte informação fixada, colada, anexada à sua mente, que você nunca pode esquecer. Não espere comportamentos, princípios e valores cristãos na vida de uma pessoa que não conhece Jesus e que não tem a Bíblia como o seu livro de vida e também não tem os valores cristãos. Então, eu e você que somos cristãos, nós temos que entender o seguinte: eu não posso esperar de uma pessoa que não tem Jesus como seu Senhor e não tem a Bíblia como seu livro de vida e seus valores, um comportamento adequado dentro da área da sexualidade. Aí entra o que a pastora Evelyn falou ontem do jugo desigual. Sim. Não tem como você exigir de alguém que não tem a Bíblia como padrão de valores, como o livro de sua vida, e não tem a vida entregue a Jesus, comportamentos dentro da área da sexualidade que definam esse padrão. Essa pessoa não vai ter esse tipo de comportamento, não vai ter os mesmos valores que você, e nós não podemos exigir da sociedade isso. Agora, eu e você, como cristão, nós temos a obrigação de sermos luz e sal a essa humanidade, inclusive na área da sexualidade. Porque não é só a sexualidade humana que está sobre o poder do maligno, que está sobre o maligno. Eu acabei de ler em 1 João 5,19, que a Bíblia diz que todo o mundo jaz do maligno. Isso significa que não é só a área sexual, é todo o mundo. Inclusive a área da sexualidade está também sob esse domínio. Então, cabe a mim e a você sermos sal e luz
e realmente entendermos qual deve ser a minha perspectiva, a minha visão como cristão, de como eu vejo a sexualidade e se como eu me comporto dentro da sexualidade está ligado aos padrões bíblicos. Então isso é muito sério. É um assunto tão delicado, mas é tão gostoso de falar dessa área, porque eu creio que é libertador quando alguém escuta algo nesse sentido, que talvez ela nunca escutou, como eu ouvi aqui nas lives anteriores, pessoas escrevendo, nossa, eu nunca tinha escutado isso, eu nunca vi isso, nunca me atentei. Então isso é importante, a gente tocar nesse assunto. Eu coloquei aqui fatores que contribuem para o distúrbio na área da sexualidade. Eu coloquei só 3. Gente, são muitos, tá? São muitos. Mas eu coloquei 3 fatores que contribuem para que você ou qualquer outra pessoa que você conheça, ou seu esposo, ou seus filhos, tenha distúrbios na área da sexualidade. E aí eu falo da sexualidade e do sexo em si. São 2 coisas diferentes. A primeira coisa que contribui para que você tenha distúrbios na área da sexualidade e do sexo são os traumas. Os traumas sofridos na infância e traumas também sofridos no decorrer da sua vida, porque tem pessoas que sofrem traumas já na fase adulta, tá? Abuso na infância é o segundo, isso também é um fator que contribui muito fortemente na forma com que você vai se comportar na sexual, o abuso. E o último que eu coloquei é a ignorância sobre o sexo e a sexualidade. Gente, quando eu falo de ignorância, eu vou para aquele versículo que eu li no primeiro dia. O meu povo perece, calar ideias, porque lhe falta conhecimento. Então, quando eu falo da ignorância sobre o sexo e a sexualidade, é quando você não tem conhecimento bíblico sobre esse conhecimento. Sobre isso. Por que eu falei conhecimento bíblico? Porque se você estiver buscando em outra fonte conhecer sobre a sexualidade e sobre o sexo, provavelmente você está procurando, provavelmente não, 100% você está procurando a informação no lugar errado. Então, esses são os três fatores que podem contribuir para que você tenha distúrbio na área da sexualidade e na área do sexo, que são os traumas, o abuso na infância e a ignorância ou a falta de conhecimento dentro do sexo, do tema sexo e do tema sexualidade. Então, é muito importante. Amém? Agora eu vou falar, já que o tema fala sobre a perspectiva cristã da sexualidade, certo? Deixa eu só beber água, gente. Pode tomar. Tava com sede. Porque eu almoço, aí eu espero 1 hora e meia para beber água. E eu ainda não tinha bebido água. Vamos lá. Qual deveria ser? Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Certo. Que deveria ser a perspectiva do cristão sobre a sexualidade. Esse aqui deveria ser a visão, a convicção que cada um de nós deveríamos ter sobre a vida sexual dentro dos padrões bíblicos. Eu e você como cristão deveríamos ter essa perspectiva. Primeira coisa que você tem que ter certeza, convicção, sem sombra de dúvida, que foi Deus que criou o sexo e a sexualidade. Primeiro ponto. Ele criou, tá? E tudo que ele criou é perfeito, é bom. Segundo ponto, que deveria ser... por que eu estou falando deveria ser a perspectiva cristã? Não tem sido. Porque não tem sido isso. Mas tá? Tem sido porque nós temos muitos... eu não quero dizer pastores, porque o pastor não é o dono da coisa. Mas nós não temos líderes, pessoas formadas, cientes para passar esse conhecimento para isso na igreja, é isso? Eu acho que, além do tabu, da vergonha que foi falado durante a semana, além da vergonha de se posicionar para falar dessa área, porque não é fácil, nós não temos pessoas que talvez tenham interesse de estudar sobre essa área, porque para a gente falar, a gente precisa estudar, precisa ter experiência, precisa ter vivência e prática bíblica na área. E prática. Porque não adianta que se eu tivesse uma vida sexual totalmente desajustada,
imagina, eu não teria, no mundo espiritual falando, tá? Eu poderia aqui falar para vocês, tranquilamente, vocês talvez nem percebessem, mas no mundo espiritual não tem como eu enganar. Não tem, eu não teria autoridade no mundo espiritual para falar sobre isso se eu tivesse uma vida sexual desajustada. Aí você vai dizer assim, mas pastora, nunca teve uma vida sexual? Já tive. Já tive sim, porque como vocês, quem estava aqui nas outras lives, eu já falei que eu me converti já na fase adulta, eu já tinha meus filhos e tudo, mas eu me permiti passar por um processo de conhecimento, de cura, de libertação. Então, hoje eu posso dizer, eu tenho uma vida sexual, a minha sexualidade e a minha vida sexual, ela está ajustada. 100% não, a gente sempre tem algo para melhorar. Sempre tem algo que eu posso melhorar, sempre tem algo que eu posso aprender. A gente está sempre aprendendo. Nunca nós temos a verdade absoluta, eu não tenho a verdade absoluta. E um outro ponto que eu gosto de ressaltar é que nós nunca sabemos tudo. Nunca. Verdade. E nós sempre aprendemos uns com os outros. A gente precisa ter essa consciência. Mas eu e o meu esposo, a gente sempre gostou de falar sobre a área da sexualidade. Sempre que convidavam a gente para ir em palestra de casais, jantar de casais, dia dos namorados, eles perguntavam qual tema vocês acham relevante falar. Eu sempre sugeria, quando a igreja não tinha um tema fechado, eu sempre sugeria a área da sexualidade, porque eu sei da importância, nós sabemos da importância de falar sobre esse tema. Então, eu gosto de falar sobre esse tema, eu me sinto super à vontade para falar, não tem problema nenhum de falar, então, para mim é alegria. Quando você ama aquilo, então eu acho que está faltando hoje, pastora Evelyn, para as igrejas, para a liderança, para os cristãos, é buscar de fato conhecimento, independente do título que você carrega dentro da igreja. Se você é pastor, se você é obreiro, se você é missionário, se você é diácono, todos nós precisamos buscar o conhecimento em todas as áreas da nossa vida. Na sexual, na financeira, na familiar, na espiritual. Nós temos nas nossas mãos, que é a própria palavra de Deus, que é a orientação, é a fonte de vida para todas as nossas áreas da nossa vida. Amém? Acho que eu respondi, né? Olha, gente, carapana. Eu não posso ver um carapana que eu não sou. Eu quero matar o cara. Falhou agora um pouquinho. Pessoal que tiver perguntas, enquanto a pastora está explicando aí, explanando, pode ir nesse ponto de interrogação, faça sua pergunta, que até o final nós vamos respondendo, tá bem? Isso aí, faz logo aí a pergunta, pelo amor de Deus. Mas não faz aquelas perguntas muito cabeludas, não, tá? Olha só, eu falo. Mas a pastora Evelyn me ajuda aí a responder. Gente, então assim, eu estou falando da questão da perspectiva cristã, como eu falei, que é por que a gente está falando deveria ser, né? Porque realmente a igreja, nós como igreja, precisamos nos posicionar de uma forma melhor dentro dessa área. Primeiro eu falei que a primeira coisa que a gente tem que ter convicção é que Deus que foi quem criou a sexualidade e o sexo. Segundo, Ele criou para nosso prazer e procriação também. Você tem que ter certeza disso. Outra, porque, gente, prazer e procriação. Tem outros propósitos que eu falei numa vez, numa live, de muito tempo atrás. Eu nem me lembro qual era o tema, mas foi com a pastora Evelyn. Que nós tocamos nele. Falamos sobre os propósitos do sexo, né? Mas, veja bem, se você não tiver essa visão bíblica de que Deus criou a sexualidade e o sexo, e também criou para o prazer e para a procriação, de repente chega alguém com você para pedir uma orientação na igreja, e você não vai saber responder isso. É uma coisa básica, bíblica básica. Por que básica? Porque se eu, como cristão, não tenho essa percepção bíblica de que Deus criou a sexualidade, o sexo, para a procriação e o prazer do homem e da mulher, como é que eu vou orientar alguém nessa área? Chegou alguém lá na escola bíblica, chegou alguém na tua célula, chegou alguém no teu momento de convívio na tua casa que não é cristão e te faz essa pergunta. Por isso que nós cristãos temos que ser o povo mais, como é que se diz? Mais inteligente no sentido de buscar o conhecimento, principalmente
de tudo que se diz em relação à palavra de Deus e linkar a palavra com a nossa vida cotidiana, porque vai ficar mais fácil de eu realmente manifestar a minha vida, mostrando que eu sou realmente o sal e a luz da terra, deveríamos ser. E o outro ponto, além desses dois, é que existe um padrão bíblico e moral para desfrutarmos da sexualidade. Existe um padrão bíblico, moral e moral. Olha, tá falhando a sua conexão. Não entendi, pastora, falhou muito a sua voz agora. Deixa eu ver, fala de novo aí, que tá falhando, ela tá travando. Olha só, a outra é que existe um padrão bíblico e moral para nós desfrutarmos da sexualidade. Então, é outra percepção é uma outra convicção que nós temos que ter, tá? E o outro é que existem limites. A sua perspectiva sobre a sexualidade como um cristão, você precisa entender que existem limites, tá? Aquela história de que em 4 paredes vale tudo, eu ponho um ponto de interrogação para que você se pergunte. Realmente vale tudo? Como faça essa pergunta. Tudo é lícito, nem tudo. Me convém. Existem limites. E eu abro um parênteses aqui, porque eu já atendi, eu e meu esposo, em salas de aconselhamento, e nós pegamos um caso que eu fiquei muito impressionada. Gente, quando eu falo assim, são pessoas que vocês não conhecem, não vou citar nome, não vou citar cidade. A gente já atendeu em sala de aconselhamento por videochamada pessoas de outros estados, pessoas de outras igrejas que não eram da nossa igreja, mas que ali em Belém do Pará, na referência em aconselhamento, e esse casal passou por um processo com a gente. E esse casal, eles brigavam muito, e chegaram a se separar, não me lembro agora, mas por um tempo curto de tempo, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles tinham filhos e tudo. Resolveram reatar e tentar reconstruir o casamento. E nessa de tentar reconstruir o casamento, a esposa propôs ao marido, tá? Eles irem para uma casa de, meu Deus, como é o nome daqui? Swing. Tá? Se você não sabe o que é uma casa de swing, casa de swing, pelo amor de Deus, fique sabendo agora. Você precisa saber para você não ir quando lhe fizer o convite. Deus te livre, né? Então, a casa de swing, ela é uma casa, vou até baixar a voz, né? Que os vizinhos escutam aqui a gente falando de swing. A casa de swing, ela é o seguinte, é onde os casais trocam de parceiros, eles se envolvem com mais de um dentro daquele ambiente. Então, queridos, entre 4 paredes não pode haver esse sem limite. Porque a perspectiva minha como cristão, dentro da área da sexualidade e do sexo, precisa sim haver limites. Porque imagina se o meu esposo, o seu esposo, ou a sua esposa, você, marido que está ouvindo, lhe faz uma proposta dessa. Que tal? Vamos numa casa de swing, para que a ideia deles, olha só, veja bem como o diabo é sutil, pastora Evelyn. A motivação do coração daquele casal era boa. Eles queriam o quê? Era reconstruir, era reatar, é fazer com que a chama da paixão do início da relação renascesse. Agora eu te pergunto, a motivação estava ok, mas eles escolheram a forma certa e com os padrões bíblicos? É fazer a coisa certa da maneira errada. Exatamente. Então, gente, a Célia está falando assim, casa de demônio. Ali é como é que se diz? Gente, é uma coisa terrível. Então, veja bem. Nós tivemos um caso recente, né, daquela pastora e também cantora. Eu vou falar pastora porque a unção não existe a unção. Flor de Lis, todo esse Paranapernário foi em cima disso, gente. Então, para você ter uma ideia. Então, a motivação daquele casal era boa. Como eu falei, então, a nossa perspectiva como cristão, primeiro ponto, você saber que foi Deus que criou a sexualidade e o sexo. O segundo, ele criou para procriação e prazer do homem e da mulher.
dentro do casamento. Terceiro não, quarto, né? Pelo menos é o quarto dedo aqui. Existe um padrão bíblico e moral para a nossa sexualidade, para desfrutarmos da nossa sexualidade. Existe limite para essa prática. E o último, o padrão da sexualidade está na palavra de Deus. Ponto. Essa deveria ser a nossa perspectiva, deveria ser a minha e a sua visão sobre a sexualidade. Seja você líder ou não, porque aqui a gente está falando de cristão, gente. E não é só o pastor, o líder que tem que ter esse conhecimento. Você, como cristão, você é o sal e luz também para a terra. Então você precisa ter esse conhecimento e passar esse conhecimento para as pessoas. Quanto mais conhecimento nós alcançarmos e tivermos a oportunidade de passar, mais vidas são alcançadas através da própria palavra. Então, veja bem, eu coloquei uma frase aqui, que eu gosto, que eu falei agora há pouco aqui em cima, logo que iniciou, mas eu falei ela mais curta. Não podemos esperar um comportamento sexual transformado de quem ainda não teve a sua mente transformada. Verdade. Eu vou repetir. Nós não podemos esperar um comportamento sexual transformado de quem ainda não teve a mente transformada. Abre parênteses aqui para o cristão. Se você ainda não tem um comportamento... meu marido veio trazer aqui, gente, por isso que é bom ter marido que tá ali na cozinha, mas tá de olho no que eu tô falando. Tá ligado. Trouxe um papel. Tá ligado na parada. Ele mandou um papel aqui para mim, para eu ler. Ele dizendo que a intenção era boa, mas a motivação era errada. Viu? A motivação era boa, mas, aliás, a intenção era boa, mas a motivação era errada. Amém? Frase do William. Então, vamos lá. Então, queridos, nós não podemos esperar um comportamento sexual transformado de alguém que não tem a mente ainda transformada. Vem cá, amor, passa a mão no cabelo e vem dar um olho pra galera aqui. Rapidinho. Cadê o pastor? Um beijinho. Ei, pastor, tá bem-vindo. Só para dar um oi, né? Então, gente, olha só. Então, abre um parênteses aqui, tá? Porque eu falei uma frase que parece que é uma frase para quem não é cristão, certo? Não parece? Parece. Não podemos esperar um comportamento sexual transformado de alguém que ainda não teve a mente transformada. Aí eu pergunto, você que é crente que está ouvindo aí a nossa live, será que você tem realmente um comportamento sexual transformado? Porque se você não tem esse comportamento transformado, significa que a sua mente ainda não foi transformada. E tem até um versículo, gente, tá? Deixa eu ver onde que tá. Lembrei agora, na hora que eu estava fazendo o estudo, eu lembrei desse versículo e esqueci. E agora lembrei de novo. Na hora que eu estava fazendo, pastor, aí eu disse, depois eu anoto o versículo. E eu não anotei. Aí eu não anotei. Aí esqueci, ficou sem ele aqui. Mas eu queria falar tá lá em Romanos. Romanos 12... 2? Da mente, que fala da mente. Que diz assim, ó. Gente, cadê o versículo? Sumiu. Deixa eu ver se eu acho. Abre aí, que eu tô aqui só com a online. Eu fico mais atrapalhada com a online, gente, do que com a física. A Bíblia física. Acredita nisso? Acredito. Romanos 12. Olha só. E não vos conformeis. Pode ler, pastora. Mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau, vou até anotar aqui, que é para não esquecer aqui, porque essa frase, esse versículo, gente, tem tudo a ver com essa frase que eu acabei de falar. Então, se você que é cristão ainda não tem a sua vida sexual transformada dentro dos padrões bíblicos, significa que a tua mente ainda não é uma mente transformada. Você precisa mudar de direção. Aqui ele diz, olha, que nós temos que ter a mente transformada. Não é isso, pastora? Leia aí de novo, que tem uma parte...
Ele Ah, tá aqui. Acho boa, boa, perfeita e agradável. Tá aqui, era isso que eu queria. Olha só. A vontade de Deus para a nossa vida sexual também é boa, agradável e perfeita. Tá? Então você só vai desfrutar de uma vida sexual e a sua sexualidade será plena quando você tiver a renovação da sua mente sobre o tema. Sobre esse tema, sexualidade, sobre sexo. E só tem uma forma de você fazer isso. É buscando na palavra o conhecimento que você necessita para que você realmente tenha essa sua mente transformada. Amém? Um outro ponto que eu quero falar, eu acho tão bonitinho isso aqui, porque eu coloquei assim, ó, Deus, ele estabeleceu um lugar seguro pra gente. Quando Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, e ele colocou um de frente com o outro, tá aqui, ó, toma, essa aqui é a tua varoa, né? É a tua mulher. A partir de agora, né, vocês vão andar aqui nus, não se envergonhavam, estavam ali sem vergonha um do outro. Deus estava ali estabelecendo pra gente um lugar seguro para que nós tivéssemos a nossa sexualidade e a nossa vida sexual plena, vivendo exatamente a boa, agradável, perfeita vontade dele para a nossa vida sexual. Então, este lugar seguro que ele criou chama-se casamento. Casamento. Este é o lugar seguro. Ele fez isso para que a gente se descobrisse, se desenvolvesse e desfrutassem da nossa, para que a gente venha desfrutar da nossa sexualidade dentro de um relacionamento, doando-se mutuamente, doando-se um ao outro de forma mútua. Essa é a perfeita vontade dele para a minha vida sexual e para a sua. Não tem outra forma. A vontade dele, eu vejo assim que a vontade de Deus para os casais, principalmente para essa área, que é uma área, gente, que é muito difícil. Porque existem aquelas coisas que eu falei no início, que são os fatores que contribuem para o distúrbio de uma vida sexual fora dos padrões bíblicos. Eu falei de trauma, abuso na infância, a ignorância sobre sexo, sobre sexualidade. São só alguns dos fatores que trazem distúrbio para uma vida sexual desalinhada com o plano de Deus. E é como eu falei agora, ele criou, Deus é tão bom que ele estabeleceu um lugar seguro para nós vivermos a nossa sexualidade plena e segura. Por que eu estou falando isso, gente? Lá em Marcos, se você quiser abrir aí, Marcos 10, 7, diz assim. É bem conhecido, está lá em Gênesis também. Que diz, por isso deixará o homem, pai e mãe, e se uniciar à sua mulher. Esse é o plano. Um lugar seguro para você desenvolver, aprender, crescer a sua vida sexual e sexualidade é o casamento. Esse é o lugar seguro. Tá? Porque Deus criou o sexo e a sexualidade para que nós vivêssemos essa bênção que ele fez dentro do casamento. Doando-se um ao outro, não pode haver uma terceira pessoa. Não pode haver. E aí, o que acontece hoje? Que eu digo que eu acho que a falta de conscientização é que traz muitas consequências negativas para o cristão. É a gente não ter consciência. É aquilo que eu falei no início. Aqui a gente fica no nosso achismo, a gente acha que tem que ser assim. O outro que eu falei foi a gente se deixar levar ou se conduzir pelos padrões mundanos da vida sexual. Sim. E aí acaba dando uma confusão. Então eu coloquei aqui algumas consequências negativas por nós não termos a percepção correta bíblica de como deveria ser a nossa vida sexual e também a nossa sexualidade como cristão. A primeira consequência negativa são as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS e como muitas outras infecções que são causadas através do sexo, do ato sexual. Outra, a gravidez da adolescência. Quantas adolescentes? Eu fui uma adolescente que foi
que vivia essa experiência de uma gravidez na adolescência. Então, é uma das consequências negativas da falta de conscientização, não só minha, mas dos pais que precisam educar os filhos, também na área da sexualidade. Lembra que a gente falou que é importante você educar? E falando sobre sexualidade e sexo, eles começam a fazer perguntas sobre isso, né? Sim. Então, é importante. Os abortos que acontecem é uma consequência negativa. Mães e pais solteiros, antes era um número muito grande até hoje de mães solteiras. Mas eu não sei se vocês já perceberam que está começando a crescer o número de pais solteiros que criam os filhos agora, porque as mulheres querem ganhar o mundo e preferem deixar com o pai para ir tentar uma nova relação. Isso acontece muito nos dias atuais, acontece muito. Outro ponto que é uma consequência drástica de toda essa falta de conscientização, e eu digo isso desde lá da queda, tá? Porque a gente sabe que desde lá a gente vem com uma história sendo construída dentro da sexualidade do ser humano, deturpada, totalmente deturpada, fora dos padrões bíblicos, que é a violência sexual, tá? A violência sexual, o abuso infantil, e eu abro parênteses aqui para a violência sexual, que muitas das vezes nós, algumas mulheres cristãs casadas, sofrem a violência sexual dentro de casa, tá? Isso acontece e muito, né? São forçadas a fazer aquilo que não querem, porque tem muito, infelizmente, muitas pessoas que pegam os versículos isolados da Bíblia para ter respaldo para esse tipo de coisa. O outro é o abuso infantil, que cresce de uma forma assustadora. Assustadora. Né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo, tá? O abuso infantil tem sido algo, inclusive por meios de internet. Crianças que são levadas a se prostituir pela internet e são violentadas e abusadas pelas redes sociais. Se você não sabe disso, nem pesquise, porque se você pesquisar, você vai passar mal de que você vai encontrar. É muito forte sobre a questão do abuso. Anderson Silva. Temos um pastor chamado Anderson Silva, que ele é todo tatuado, muita gente boa. E ele se levantou, como os Elias, os profetas doidos dessa época, contra a pedofilia. Ele está levando para a justiça pastores pedófilos. Pastores. Isso é sério, gente, é muito sério. Veja bem, nós estamos falando... Já aconteceu um monte de coisa. Aí, eu vou, vamos pôr boca no trombone, vamos levar para cima, porque eu posso ensinar, devo ensinar. Mas se eu sei do caso e não tomo uma atitude, eu sou conivente. Pastor, isso é sério, né? Eu penso do mesmo jeito, eu digo às vezes que eu sou um pouco radical, porque eu não consigo, se eu souber de uma coisa dessa, eu não consigo. Porque, gente, não importa qual é a tua posição dentro de uma igreja cristã. O que importa é que isso é um crime. Abuso sexual, violência sexual, é crime. É crime, eu não posso como ter consciência. Eu vou dar até um exemplo para vocês. Eu e meu esposo, nós temos uma amiga que mora nos Estados Unidos há muitos anos, e lá existe a igreja dela, que é uma igreja americana, ela congrega numa igreja americana. Inclusive o pastor dela tem nos mentoreado, essa igreja tem nos mentoreado, eu e meu esposo. Inclusive, muitas das coisas que nós aprendemos de sala de cura, tá, gente? Eu não sei aqui no Brasil se as pessoas conhecem por esse nome. Eu sei que na igreja que nós éramos, eles fazem sala de aconselhamento. Mas nós não trabalhamos com a sala de aconselhamento em si. Nós trabalhamos com a sala de cura. E existe a sala de aconselhamento. São duas coisas. Eu conheço a sala de cura. Meu ministério, eu trabalhava com a sala de cura. Também bem separado. Na igreja dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o que acontece com essa igreja? Eles atendem muita gente em salas de cura, os pastores, os líderes. E se chegar dentro da sala de cura, alguém que abusou de filho, abusou de uma criança, de qualquer nível que tenha relacionamento com crime, aquela pessoa, na mesma hora, ela é avisada de que ela vai passar pelo processo de cura, mas aquela igreja vai precisar levar até a justiça. E eles fazem isso.
eles fazem isso. Tá? Então é muito sério isso. Isso são consequências muito negativas que chegou, né, para o povo de Deus depois que houve aí a queda do homem e muitas coisas. E agora, no século XXI, pior ainda, porque com a internet as coisas ficaram pior. Deixa eu só achar um versículo aqui que eu quero ler. Ficou muito pior, gente. 4. Ficou mais liberado. Mais, né? Muito mais. Então a gente precisa ter consciência do que realmente é. Se você até hoje não tinha conhecimento do que a gente está falando aqui, gente, é simples. Eu vou ensinar para vocês uma coisa. Ah, eu não sei procurar na Bíblia. Quando você quer descobrir qualquer coisa, você vai para onde? Para o Google. E por que para aprender as coisas de Deus, você também não tem a mesma disposição de procurar? Às vezes eu também não sei onde está o versículo. Digo, nossa, mas será que tem alguma coisa na Bíblia sobre isso? Gente, é batata. Eu vou procurar, eu acho. Acha? Quem procura, tudo. Pastora, quem procura, acha. Não é verdade? Quem procura, então, acha. Aquele que me busca, me achará. Então, olha só. Versículo de 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, que diz assim, ó. Porque esta é a vontade de Deus. Estou lendo aqui do computador agora. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que nos abstenhais de fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Eu gosto mais dessa versão que diz assim, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade, e cada um saiba controlar seu próprio corpo. E cada um de vós saiba controlar o vosso corpo. Que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão de concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Ele fala uma coisa interessante nesse versículo. Ele diz assim, ó. A vontade de Deus seja santificada. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Quem é que controla o meu corpo, pastora Evelyn? Eu mesmo. Sou eu. Domínio próprio. Exatamente. Aí entra aquela frase que eu falei. Não espere um comportamento bíblico ou um comportamento... Deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Não espere. Não tem outra que eu li. Transformado de alguém que não tem a mente transformada. Não, mas tem outra aqui. Não espere comportamentos e princípios e valores cristãos na vida de uma pessoa que não conhece a Jesus. E que também não tem a Bíblia como livro da vida. Então, se você é solteiro e você começa a se relacionar com alguém que não é solteiro, que não é cristão, você quer esperar daquela pessoa um comportamento dentro daquilo que a Bíblia nos diz? Não, quem tem que ter esse comportamento, quem tem que ter esse domínio sobre o próprio corpo é você que é conhecedor da palavra. É você que é cristão, não é a outra pessoa. Então, veja bem, ele diz assim, que cada um tenha controle do seu próprio corpo. Eu não tenho controle sobre o corpo do outro, mas eu tenho sobre o meu corpo. Então, isso é muito sério. A gente precisa realmente refletir sobre o que realmente a gente tem feito da nossa vida cristã, da nossa sexualidade, porque é muito sério. E para concluir, eu nem sei que horas tem, gente. Tá quase na hora. Temos aqui mais uns 20 minutos. Mas tem as perguntas. Tá. Olha só, tudo o que nós citamos agora anteriormente, eu vou repetir rapidamente, deixa bem claro uma coisa para mim e para você. Que o comportamento das pessoas não correspondem às intenções de Deus para a sexualidade e para o sexo nos relacionamentos. O comportamento da maioria das pessoas cristãs e não cristãs não correspondem ou não refletem as intenções de Deus para a sexualidade e o sexo dentro do relacionamento. Quais são essas coisas que eu falei agora há pouco? Sobre as infecções que são transmitidas através das relações sexuais, os adultérios, a gravidez na adolescência, os abortos, pais e mães solteiros, a violência sexual, o abuso de crianças, o estupro, nada disso reflete, ou nada disso corresponde
as intenções do Senhor para a minha e para a sua vida sexual e para o sexo dentro do relacionamento, que é o casamento, ou fora dele. Não reflete. Se você for olhar, se você for analisar, a maioria dos cristãos vivem um padrão sexual completamente fora das intenções de Deus para a nossa vida. E aí fica uma perguntinha, antes de eu terminar, que diz o seguinte, a perguntinha para você aí. Qual é que tem sido o teu comportamento sexual? O teu, não é o do outro. Lembra que tu só tem controle em cima do teu próprio corpo. Eu só posso controlar o meu corpo, o do outro não. E qual tem sido o teu comportamento sexual? Como é que você tem se comportado? Tá? E para eu fechar aqui, eu quero dizer o seguinte, que nós cristãos, eu e você, nós precisamos redescobrir o plano de Deus para a sexualidade. Redescobrir. Por que redescobrir? Porque por mais que a gente tenha conhecimento que não é colocado em prática, está longe da sabedoria. Agora, conhecimento que é colocado em prática significa que você chegou num nível de maturidade e você chegou num nível de sabedoria que a maioria não busca. Porque conhecimento, prática, é mesmo que nada. Você realmente precisa buscar se redescobrir em Deus dentro da sua sexualidade e dentro daquilo que realmente são os padrões de Deus para a minha vida sexual, para a minha sexualidade e para a sua também. Amém? Qual é a pergunta, pastor? A minha pergunta é muito simples, eu espero que... É calma, serena e tranquila. Nós falamos, acho que foi ontem, ou antes de ontem, que nós somos seres sexuados, correto? Sim. Okay. Como lidar, então, com o ser assexuado? Como lidar? Os chamados hermafroditas. Olha, eu acho que vai aquela mesma linha que a gente falou ontem. Lembra que eu falei? E acabamos de falar aqui. Que a gente não pode esperar dessa pessoa um comportamento dentro dos padrões bíblicos. Não. Mas aí eu estou falando de uma pessoa que ela nasceu hermafrodita. Então tu estás perguntando... Como lidar com a sexualidade de uma pessoa que é hermafrodita. Tá, lembra? Entendi. Lida com a sexualidade dela. Essa pessoa que nasce com os dois sexos, ela tem um que é mais... Vou dar um exemplo. Tem pessoas que são hermafroditas que elas nascem com a vagina e um pênis pequeno. Normalmente é assim. Só que o órgão genital de dentro é de mulher. Certo? Então, ela não tem... ela tem o útero, ela tem o ovário. Então, fica a pergunta. Ela seria mais homem ou mais mulher? Seria, nesse caso, mais mulher. Cientificamente, ela é mulher, por ter os órgãos internos femininos. Então, essa pessoa, ela vai ter uma vida normal. Essa é a maneira que eu penso. Ela vai ter uma vida... Quando é esse tipo normal do hermafrodita? Porque assim... porque isso acontece, é raríssimos casos, mas tem. Né? Não é tão raro, não é tão raro. Elas eu não conheço. Nós temos, eu tenho uma pesquisa, porque eu fiz um trabalho em cima disso, Sim. de que nós temos, para cada 100 pessoas, 3 uma. Então não é tão pouco pequeno, não. Não é tão raro. E não. Dentro desses 3, nós temos um tipo de hermafrodita que ele é o mais raro ainda. Ele tem todos os órgãos. Ele é indefinido. Aí fica difícil, né? Eu acho assim, que essa pessoa... Como lidar com a sexualidade dessa pessoa? Por quê? Ela pode pender para os dois lados, porque ela tem, literalmente, os hormônios, tudo, para os dois lados. Os dois lados. Eu acho que é isso no meio cristão religioso, porque... Então, como a gente está falando do meio cristão, sim, renovado... Aí, respeitar, né? A gente tem que respeitar e aprender a lidar realmente com uma situação dessa, porque é uma situação delicada, não é uma coisa que, vamos dizer, que é tão comum no nosso meio, mas apesar de que, através da tua pesquisa, fizeste esse levantamento que a cada 100 pessoas tem 3, então, queridos, essa pessoa... Isso foi em 2013 para 2014. Então, agora já passou, né? Então,
essa pessoa, ela tem a sexualidade aflorada para os dois lados, masculino e feminino. Dos dois lados. Então, a igreja precisa aprender a acolher essas pessoas. Porque elas não pediram para nascer assim, elas nasceram. É diferente de outros temas que se a gente pudesse abordar aqui, não vai abordar. Mas, neste caso, ela nasceu com os dois, né, os dois órgãos, com os dois, hormônio masculino, hormônio feminino. E existem casos também que mulheres que têm muito hormônio feminino, muito hormônio masculino. Mas, gente, a igreja, num todo, a gente tem que aprender a lidar com a sexualidade de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. A gente tem que saber acolher essas pessoas. Como é que eu vou orientar ela? Você vai orientar ela do mesmo jeito que nós falamos aqui. Independente de qual lado que ela tem que saber qual é o padrão bíblico. O padrão bíblico para essa pessoa continua sendo o mesmo. Ela deve ter um único relacionamento, um casamento. É isso. Agora, claro, existem situações de homoafetivos, isso daí é um outro assunto dentro da área da sexualidade, que é um assunto muito delicado, que existem pessoas que já trabalham nessa área há muito tempo. Eu conheço, inclusive, até citei nas lives passadas aqui. Mas o que eu acho que nós, como igreja, devemos saber nos comportarmos da seguinte forma: amando, orientando e buscando essa orientação na palavra, porque tem tudo na palavra. Se for pesquisar agora, que gente... Você não vai matar a pessoa, né? Não, Você não porque... vai matar, porque às vezes eu quero pegar na palavra e eu pego, como você disse, versículos isolados e acabam matando. Eu já escutei pessoas falando, não vou nem falar qual é o sexo, assim, eu fiz porque a Bíblia diz que o corpo do fulano é meu. Nossa, não é assim. Não é assim também, né? Então, ali, olha, teve alguém que falou aqui assim... Coisas assim, delicadas para... A Érica perguntou, essa pessoa normalmente ela escolhe um sexo predominante? Depende, porque só a gente tendo contato, a experiência de atender uma pessoa assim, que a gente pode dizer. Normalmente, sim. Ela vai escolher, né? Ela vai escolher, porque a sexualidade, ela, de algum momento, ela vai, na adolescência, aquela pessoa vai começar a sentir atração mais por um ou mais por outro. Gente, é um assunto delicado. O que eu posso dizer como... o que eu posso dizer é que nós temos que acolher. E se nós não estivermos preparados para receber, amar, ensinar e ajudar essas pessoas, então aonde que elas vão buscar socorro? Porque, veja bem, ela nasceu assim. Né? A pessoa não escolheu, ela nasceu. E eu até tinha uma famosa que ela nasceu assim, esqueci o nome dela agora, tá sumida das redes sociais também. Como era o nome dela? Não sei o quê. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho um caso assim, muito próximo, na família, desse tipo raro. Foi aonde despertou a minha curiosidade. E aí ela tem que escolher, né? Mas ela já é adulta? É adulta? Já tem a minha idade, tem a minha idade. Então, o que acontece? Houve uma escolha por parte, naquelas épocas não se tinha esse conhecimento, não tinha essa coisa toda. Houve uma escolha por parte dos pais. Essa escolha depois denunciou-se ser equivocada. Jesus. E a mesma escolha sendo equivocada, na parte científica, na parte da medicina, os médicos falaram, não, mas é aquele caso raro. Tanto fazia que tem os dois, né? 50% de um, 50% do outro. Do outro. E saber lidar com isso foi assim... Muito trabalhoso, é difícil. Falar que sabemos, não sabemos. Convivemos, entendemos, amamos, trouxemos para o seio, porque é o importante, mas sim. Eu falei, nós como igreja, porque nós somos não só criados, nós somos criados na igreja. O pai dela, inclusive, tem o mesmo título que nós. Então, nós, como igreja, nós tivemos que aprender a cuidar. A verdade, vamos lá, a verdade seja dita. Nós, a igreja de Cristo, não está preparada para lidar com esse tipo de situação. A primeira coisa que a gente faz é, como é que eu posso usar a palavra? De uma certa forma, um tipo de rejeição mesmo, tá? Vamos ser verdadeiro aqui. Nós não estamos aqui para falar nada de romantismo.
igreja, quando eu falo igreja, eu falo em todas as igrejas, todas as denominações. A Igreja de Cristo não está preparada para receber pessoas na área da sexualidade que enfrentam esse problema e enfrentam outros problemas dentro da área da sexualidade. Por isso que a gente está batendo nessa tecla a semana toda, falando da importância que é tocar nesse assunto. É muito importante. Porque a pastora Evelyn trouxe um problema, uma situação que muito poucos de nós ouvimos falar ou até damos importância para isso. Né? Na verdade, a gente nem dá. Não dá importância. Né? Nós não damos. Nós não damos a importância. Porém, a igreja precisa dar importância. Olha, gente, eu não sei quanto tempo tem aí. Já estamos nos termos finais. 2 minutinhos. É uma pergunta, não? Aí? A Aline perguntou o seguinte: e quando a pessoa é confusa em relação a isso ou não se aceita dessa forma? Aí é que entra o papel da igreja. Orientar essa pessoa. Ajudar ela a transformar a mente dela pela palavra. Porque é difícil a pessoa se aceitar realmente. E ela precisa de receber muito amor e muita orientação dentro dos preceitos bíblicos para que ela realmente possa ter uma vida saudável, uma vida equilibrada. E se ela é cristã, ela possa também sentir o amor do Pai por ela, porque nessas horas a pessoa pode se sentir até rejeitada, pode sentir até raiva de Deus. Por que eu, Deus? Por que foi comigo? Por que eu tive que nascer assim? Entendeu? Uhum. Então a igreja tem um papel fundamental de abordar essas pessoas da forma correta e através do amor ajudá-la não só a se aceitar, mas se posicionar como a palavra diz e viver uma vida saudável. Então não tem muito o que a gente falar. A pessoa realmente ela vai ter dificuldade de se aceitar, gente, porque, veja bem, não é uma situação fácil, né? É uma situação delicada. Na verdade, ela até se aceita, mas como a sociedade não a aceita, ela acaba se rejeitando. Tá aqui, olha, a Érica falou, Roberta Close, ela mesmo. Né? A Roberta Close, ela tem, né, os dois, não sei qual é o caso dela, nunca estudei sobre isso, mas ela né? Ela tem os dois sexos. Então, gente, é um assunto delicado. Então, se você gosta desse assunto, se você se interessa pelo assunto, se eu pudesse dizer algo aqui para finalizar, eu diria para você, estude sobre isso. Estude sobre pontos que foram colocados aqui, que talvez você não tenha tanto conhecimento, porque eu também não tenho muito conhecimento, mas o pouco que a gente tem, a gente vai buscando, vai estudando, vai procurando saber, buscando informação. Vamos procurar saber como é que funciona. Por exemplo, agora ela trouxe uma pergunta no final que é curiosa. Se você nunca ouviu falar disso, procure estudar. Porque pode chegar alguém diante de você com uma situação como essa. Sim. E você vai se sentir de mãos atadas, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Então a gente precisa realmente ter buscar essa visão bíblica do que realmente ele tem pra gente dentro da área da sexualidade e da área também do sexo, porque são duas coisas diferentes. A gente já falou várias vezes isso aqui, porque quando a gente fala sexualidade, pastora Evelyn, a pessoa pensa logo em sexo. Não é só o sexo. Sexualidade é um todo, né? Eu já falei aqui, acho que na primeira live, envolve muita coisa. A sexualidade está no nosso vestir, no nosso falar, na forma de eu me comportar, na forma que eu sento, na forma que eu ando. A sexualidade, ela abrange muitas coisas. E, claro, o sexo é uma delas. É só uma parte da nossa sexualidade. Então, a gente precisa realmente, como igreja, buscar aí esse conhecimento e começar a estudar mais para que a gente possa ajudar, não só pessoas assim, mas ajudar os próprios cristãos, que muitos deles estão aí perdidos na área da sexualidade, na área da vida sexual, na vida no casamento, enfim, muita gente que sofre nessa área e muitas das vezes não busca conhecimento, também não busca ajuda por vergonha. Então, cabe a nós, como igreja, nos prepararmos para ajudarmos essas pessoas e recebermos essas pessoas com amor e buscando também ajudá-las de forma a orientá-las com aquilo que a Bíblia nos ensina. Amém? Amém. Então é isso.
Glória a Deus. Muito obrigada, pastora Elra, por mais essa aula maravilhosa, gente. Informação que nós podemos transformar em formação. Em breve vai ter um curso aí sobre sexualidade para as mulheres, com a pastora Elra. Deus despertou isso nela. Quando nós começamos a fazer as lives, hein? Deus despertou alguém aí para se levantar, para nos ajudar. Aí a foto. Lembrando novamente, amanhã, 15 horas para a live, hein? Isso, amanhã vai ser mais tarde, gente, que amanhã eu tenho um compromisso. Amanhã de manhã e vou chegar um pouco antes. Vamos bater foto. Amém? Amém. Eu fiquei calada, porque tá congelada aqui. Então, para nós em live às 15 horas. Mas eu já quero fazer um anúncio aqui. Pessoal, amanhã, minhas amigas solteiras, minhas amigas divorciadas, minhas amigas viúvas, as casadas também, tá? As casadas também. Amanhã, namoro cristão. É, porque a casada também namora, pelo menos eu acredito que sim. Isso para a casada também, né? Então, amanhã vamos falar sobre namoro cristão e a sexualidade no namoro. Isso. Pelo menos a gente casa para namorar. Meu esposo que diz assim, pastora Evelyn, na verdade a gente não namora para casar. Né? A gente, na verdade, casa para namorar. É o contrário. Né? Só quer inverter as coisas. Aí quando... Amém. Gente, até amanhã. Foi muito bom. Daqui a pouco, gente, daqui a pouquinho, Chá com Bíblia, já tem aí já o endereço no Zoom, 8 horas da noite, amém. Tem aí lá para direito pessoal, amém? Beijo, amém. Deus abençoe. Ah.